Aí pessoal, tudo bem? Então Krishna aqui continua instruindo seu devoto Uddhava, explicando sobre as ordens sociais e espirituais. Ele está falando agora sobre o dever dos brahmacharis, né? São estudantes celibatários, né? Fala que de manhã e à tarde deve-se coletar gêneros alimentícios e outros artigos e entregá-los ao mestre espiritual. Então, sendo autocontrolado, o discípulo deve aceitar para si aquilo que o acharya lhe conceder. Então, tudo que o discípulo ele deve aprender, tudo que ele conseguir, ele dá para o mestre espiritual, e o que o mestre espiritual dá para ele, ele fica satisfeito, né? Fala assim, aí continua falando, né? Ao se ocupar em serviço do mestre espiritual, a pessoa deve permanecer como um servo humilde. E assim, quando o guru caminha, o servo humildemente deve caminhar atrás. Quando o guru se deita para dormir, o servo também deve deitar-se próximo. E quando o guru desperta, o servo deve despertar-se perto dele, massageando-lhe os pés de lótus e prestando-lhe outros serviços semelhantes. Quando o guru está sentado em seu ashrama, o servo deve postar-se ao seu lado de mãos postas, aguardando as ordens do guru. Dessa maneira, deve sempre adorar o mestre espiritual. Assim, o comportamento do discípulo, né, está sempre a serviço do mestre espiritual. Prabhupada explica no significado, né, que é como o pai. Uma criança, ela depende do cuidado dos pais, né? Senão ela não vive. Assim também o discípulo, ele depende dos cuidados do mestre espiritual, senão ele não consegue atingir a plataforma transcendental, né? Porque o propósito da vida humana é alcançar a plataforma transcendental. Até que tenha completado sua educação védica, o estudante deve permanecer ocupado no ashrama do mestre espiritual. Deve permanecer 100% livre de gozo material dos sentidos e não deve quebrar o voto de celibato brahmacharya. Estudante celibatário, né? Se o estudante brahmachari deseja ascender aos planetas Martaloka ou Brahmaloka, ele deve então entregar todas as suas atividades ao mestre espiritual, observando o poderoso voto de celibato perpétuo, dedicar-se aos estudos védicos superiores. Aqui já essa pessoa quer levar planetas superiores, né? Dessa maneira, iluminado com o conhecimento védico, em virtude do serviço prestado ao mestre espiritual, livre de todos os pecados e dualidades, deve-se adorar-me como a super-alma, como apareço no fogo, no mestre espiritual, em seu próprio eu e em todas as entidades vivas. A pessoa tem que aprender a ver Krishna em toda parte, né? Aqueles que não são casados, sannyasis, vanaprasthas e brahmacharis, jamais devem associar-se com mulheres através de olhar, tocar, conversar, brincar ou divertir-se. Nem devem jamais se associar com nenhuma entidade viva ocupada em atividades sexuais. Então, assim, aqui é um cuidado que deve ter a pessoa que está na ordem renunciada, o sannyasi, ou vanaprastha, ou o brahmacharya, que é o estudante celibatário, né? Não deve associar com mulheres intimamente, né? Com brincadeiras, entende? Assim. E também nem deve ficar ocupado em associar com ver uma entidade viva ocupada em sexo, porque o impulso sexual é muito forte, né? Então nós temos que ter todo cuidado com isso, né? E fala no significado que a Tiradeva fala no significado que mesmo os devotos casados sérios, né? Eles não podem ficar brincando, né? Assim, bobeando, né? Como diz, né? Com isso. Meu querido Uddhava, limpeza geral, lavar as mãos, tomar banho, executar serviço religioso, ao nascer do sol, meio-dia e pôr do sol, prestando adoração a mim, visitar lugares sagrados, cantar japa, evitar que é intocável, não comestível, ou que não deve ser discutido, e lembrar-se de minha existência dentro de todas as entidades vivas, com a super-alma. Constitui juntos os princípios que todos os membros da sociedade devem seguir através da regulação da mente, das palavras e do corpo. Então todo mundo tem que tomar banho, cantar japa, adorar o mestre espiritual. O Brahmana, que observa um grande voto de celibato, torna-se brilhante como fogo e, mediante austeridade séria, reduz a cinzas a propensão a executar atividades materiais. Livre da contaminação de desejo material, ele se torna meu devoto. O Brahmachari, que completou sua educação védica e deseja
entrar na vida familiar, deve oferecer a remuneração apropriada ao mestre espiritual. Tomar banho, cortar o cabelo, pôr roupas adequadas e assim por diante. E pedindo permissão do guru, deve voltar para casa. Então, quando o estudante completa, ele pode entrar na vida familiar, ele com a permissão do guru, ele volta para a casa dele, né? O brahmachari, que deseja satisfazer seus desejos materiais, deve viver em casa com sua família, e o pai de família, que seja ávido por purificar sua consciência, deve entrar na floresta. Ao passo que um brahmana purificado deve aceitar a ordem de vida renunciada. Quem não é rendido a mim deve passar progressivamente por um ashrama para o outro, nunca agindo de outra maneira. Você falando que é gradual, né? O brahmachari, ele deseja entrar na vida familiar, depois o pai de família deseja ávido por purificar a consciência, deve entrar na praça, e o brahmana purificado deve tomar sannyasi. Né? E Prabhupada, aqui no significado, explica que a coisa é gradual, né? Krishna enfatiza, né, nesse trecho que o não devoto deve cumprir à risca os rituais, regulações e atividades sociais védicas, ao passo que um devoto puro do Senhor, ocupado 24 horas por dia na missão do Senhor, é transcendental a tais divisões. Se, contudo, alguém executar atividades ilícitas, julgando-se transcendental as divisões sociais védicas, ele se revela um neófito materialista e não um devoto avançado do Senhor. Porque às vezes a pessoa acha que é avançadíssima, não precisa seguir nenhuma regra, né? Fala que ele é uma pessoa materialista. Quem deseja estabelecer vida familiar deve casar-se com uma mulher de sua própria casta, e vice-versa, né? A mulher também casar com uma de sua própria casta, que seja irrepreensível e mais jovem. A preferência é a mulher ser mais jovem que o homem, né? Se deseja aceitar muitas esposas, deve casar-se com elas depois do primeiro casamento. E cada esposa deve ser uma casta sucessivamente inferior. Uau, aqui já é para quem deseja mais de uma esposa, né? Krishna explica, né, na realidade, né, mesmo tendo permissão da vida, poligamia, mas sempre tem problema, né? Nunca é recomendado. Né? Os homens 2 vezes nascidos, brahmanas, kshatriya e vaishya, devem executar sacrifícios, estudar a literatura védica e dar caridade. Só os brahmanas, todavia, aceitam caridade, ensinam o conhecimento védico e executam sacrifícios em nome dos outros. Então, cada um tem mas só os brahmanas que executam o sacrifício e dão conhecimento. Né? Só o brahmana é autorizado a aceitar a caridade. O brahmana que considera que aceitar a caridade dos outros destrói sua austeridade, influência espiritual e fama, deve manter-se através de outras 2 ocupações brahmínicas, a saber, ensinar o conhecimento védico e executar sacrifício. Se o brahmana considera que essas 2 ocupações também comprometem sua posição espiritual, então ele deve colher grãos rejeitados nos campos de lavoura e viver sem depender dos outros. O corpo de um brahmana não se destina a desfrutar o insignificante gozo dos sentidos materiais. Ao contrário, por aceitar difíceis austeridades em sua vida, o brahmana desfrutará a felicidade ilimitada após a morte. O brahmana é a cabeça da sociedade, né? Colhendo cereais rejeitados nos campos de lavoura e mercados, o brahma, pai de família, deve permanecer com mente satisfeita, livre de desejo pessoal. Ele deve praticar princípios religiosos magnânimos, com consciência absorta em mim. Dessa maneira, o brahmana deve ficar em casa com o pai de família, sem muito apego, e assim alcançar a liberação. Então, nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre, né, a descrição aqui dos deveres dos brahmanas, né, das pessoas religiosas. Tá bom? Continuar.